duas fases distintas. A primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem até as nuvens, simplesmente até as nuvens, para arrebatar a igreja. Esta é a nossa participação. E a segunda fase nós ainda veremos mais lá na frente. Outros domingos nós ainda veremos quando ele voltará em glória, isto é, para julgar o anticristo, julgar o falso profeta e julgar a Satanás e prendê-lo por 1000 anos, conforme se vê em Apocalipse 19. Entretanto, nós vamos pensar agora, como será esse encontro? Como ele vai fazer? Como nós subiremos ao encontro dele? E como será glorioso esse dia? Para entendermos o que é arrebatamento, a Bíblia chama a palavra arrebatamento, traduzida por nós na língua portuguesa, ela vem do latim raptus, que significa ser arrancado rapidamente e com força de determinado lugar. Portanto, arrebatamento, em síntese, é exatamente isso: o momento em que o Cristo nos fará sair dessa terra, de meio dessas dores, de tribulações, de angústias, de lutas constantes, do princípio de dores, e nos levará para junto dele, sim, ao encontrá-lo nas nuvens. Mas permitem expor isso a você na visão de Paulo. Como que a Bíblia nos expõe como será o arrebatamento? Apenas vale dizer que o arrebatamento da igreja é um evento para os salvos, para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, isto é, que tiveram os seus pecados perdoados por Jesus, que mantêm uma vida de comunhão com a igreja, que se mantêm cheios do Espírito Santo, que se apartam do pecado do mundo e que abraçam a santificação, que deixaram a mentira, que deixaram o engano, que deixaram a fraude, que deixaram a corrupção, que deixaram a inveja, que deixaram a cobiça, que deixaram a prostituição, que deixaram o adultério, e todo aquele que se diz crente, mas que vive nessa prática, de modo nenhum subirá no arrebatamento. Ele vai separar aqueles que estão em Cristo daqueles que estiveram em Cristo, mas agora estão na carne, no pecado. É por isso que a Bíblia diz nas palavras de Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, no capítulo 5, e a partir do verso 15, que é uma luta travada entre carne e espírito, pois a carne milita contra as coisas do pecado, ou a favor das coisas do pecado, abraçando-as, mas o espírito, ele milita contra o pecado. Ele não quer viver na dependência, na escravidão. É por isso que nós cantamos essa canção agora: eu sou livre, sim, livre da escravidão do pecado, justamente porque Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6 e o versículo 17, dizendo que nós já não estamos mais debaixo da opressão, do jugo, do domínio do pecado, mas agora estamos livres dele, e por isso podemos dizer em alto e bom som: estando em Cristo, estaremos prontos a ser arrebatados com ele até as nuvens. E como será esse momento? Como é que isso vai acontecer? O apóstolo Paulo também explica, e você pode olhar na sua Bíblia se o quiserdes, lá na carta que escreve a igreja em Tessalônica. Portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até o versículo 18, mas do versículo 16 em diante, Paulo diz de maneira muito clara, diz que o arrebatamento se dará no momento em que ninguém está esperando em termo de mundo, apenas a igreja. É por isso que na mesma carta, no capítulo 5 e o versículo 3, ele diz que o arrebatamento só vai pegar gente de surpresa que não está esperando em Cristo, mas aquele que está cuja esperança firmada no Senhor, aquele que está aguardando a vinda, não vai ser surpresa, justamente porque eu aguardo Cristo hoje. Eu queria que você colocasse a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e pergunte para esse irmão: você está aguardando Cristo para quando? Responde aí para essa pessoa agora, no versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo
e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados até as nuvens, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deixa eu tentar te mostrar como será isso aqui. Não dá para mim hoje esboçar tanta coisa, visto que o tempo é curto. Entretanto, permita-lhe mostrar de maneira bem breve como será esse momento. E você talvez se ache dentro dele, se sinta dentro dele. Imagina no céu agora, nesse exato momento, o Pai assentado em seu trono de glória, como diz a Bíblia, um trono alto, exaltado, e você olhando de baixo a cima, tudo que você vê é uma nuvem de glória, de fulgor, de brilho, e o Eterno assentado sobre esse trono, de maneira tão linda, tão amável, governando e estando partilhando com ele, do mesmo trono. Isso é um mistério glorioso, a saber, o seu Filho, Cristo, pois a Bíblia diz que o Pai deu-se a sentar o Filho no mesmo trono, ambos partilham do mesmo, logo, eles estão assentados no mesmo lugar, rodeado com certeza de 24 anciãos, que de dia e de noite cantam a ele, ministram ações de graças. Acima de sua cabeça, voando sobre o trono, 4 seres viventes, e cada um deles possuindo 4 faces, com 6 asas cada um, com 2 asas cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto, e 2 batendo, fazendo barulho ao som, mediante o bater das asas. Perceba que eles voam em volta do trono, e suas vozes ecoam sobre todo o lugar santo. E aqueles que estão abaixo, os chamados anjos, eles adoram a ele mediante aqueles que ministram em cima. As vozes dos querubins, que é ouvida no trono de Deus, chamando de santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória, é repetida por todos aqueles que estão lá embaixo. Você vê isso tudo exposto no capítulo 4 de Apocalipse. Como esses anjos adoram. Eles são cheios de olhos, de tal maneira que as suas asas, em qualquer expressão que eles tiverem, elas estão cobrindo parte dos seus olhos. O seu corpo também é cheio de olho. Logo, perceba que tudo que eles estão diante do trono estão cobertos por 4 asas, enquanto que 2 voam. 4 faces, justamente porque em todas as direções que eles voarem em volta do trono, as asas estarão cobrindo seus olhos, e eles estarão vendo simplesmente mediante o tempo de abertura das asas que cobre os pés e que cobre os rostos. E mediante essa abertura é o momento em que eles lançam a sua voz diante do Eterno. Perceba que isso é fato, porque quando tiram as asas dos seus olhos, eles conseguem contemplar, e conseguindo contemplar, eles conseguem falar, eles conseguem transmitir, eles conseguem pronunciar o que vê, e tudo o que eles veem é tudo o que eles falam. E por isso a fala deles é essa: santo, santo, santo. Tenta fazer isso como eles fazem, com as suas 2 mãozinhas. Feche seus olhos, coloque as 2 mãozinhas nos olhos, sobre os olhos, isso. Agora, tira a mão e abre o olho. Você viu. Fecha de novo. Eu queria que você fizesse isso olhando para quem está ao seu lado. Isso. Agora abre o olho. O que você viu? A mesma coisa é feita lá no céu, porque estão eles com as asas nos olhos. Quando estão em volta do trono, ao volver-se e adorá-lo, ao movimentar as asas e virar de rosto, então os olhos veem quem está no trono. Então não estão vendo nada. Tiram as asas. Santo, 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 santo. Eles só cantam o que vem. Santo. Quando chegar a hora de vir buscar a noiva,
O coração do Pai o saberá, mas o coração do Cristo também o sabe, o coração do Espírito Santo também o sabe. Os três sabem igualmente o momento. Quando a gente escuta Jesus dizer, nem o Filho sabe o horário em que o Pai há de mandar buscar a noiva, ele disse enquanto estava em carne, mas depois que ele fica ressurreto, então ele mesmo afirmou aos discípulos, é-me dado todo poder no céu e na terra, dado a ele todo o governo, dado a ele toda a glória, dado a ele todo o domínio. Então agora ele sabe o dia, porque partilha do coração interno do Pai. Perceba que quando é chegado o momento, é fato que pelo texto que citei, ele se coloca em pé. Para que ele venha, ele tem que se colocar em pé. Até porque os anjos em Atos 1:11 disse, o mesmo Senhor. Não é um representante, é o mesmo Senhor. Paulo diz no mesmo capítulo de Tessalonicenses, capítulo 4:16, dizendo, pois o mesmo Senhor é o mesmo. Ele não vem uma sombra, nem um espectro, nem um fantasma, nem algo parecido. É ele mesmo, logo ele tem que sair do trono. Ao ele sair do trono, se colocar em pé, ele emite um grito, diz a Bíblia, um grande brado. Vem o mesmo Senhor com um grande brado. Diga para quem está ao seu lado, Jesus dá um grito do céu. Brado é grito. Outras versões diz clamor. Perceba que esse grito não é feito na terra. É no céu que se ouve. É no céu que ele anuncia. É no céu que dá uma força de voz. Mas por que o Cristo grita nos céus? Justamente porque os céus, assim como a igreja, assim como o cosmos e o mundo, não sabe o dia nem a hora em que ele há de voltar. Ninguém nos céus sabe a hora. Nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem 24 anciãos. Ninguém sabe. Apenas os três sabem. Por isso ele grita. E o seu grito é ouvido em toda a extensão de céu, o infinito de céu. Para que ele grita? Creio eu, que como o céu não sabe, então o seu grito anuncia a hora de buscar. O seu grito é como se dissesse, preparem-se aos céus, porque a noiva vai subir para cá. É como que passando o exército em revista. É como se dissesse aos moradores do céu, aos anjos do céu, chegou a hora, tomem suas posições. E então o exército celestial se posiciona. E é nesse momento que se ouve e que se vê no texto um outro grito. Disse Paulo, a voz do arcanjo. Perceba que o Cristo já gritou no céu, já deu ordem no céu. Mas se tem a voz do arcanjo, é uma outra voz. Seria ela mais poderosa do que a voz do Cristo? Seria ela mais retumbante do que a voz do sumo Senhor? Se o Cristo deu a ordem no céu, para que então o arcanjo tem que também falar alguma coisa? Mas o arcanjo não grita no céu. Ele não tem nenhuma razão para gritar ao céu. Cristo faz como os reis o fazem. Perceba que ele está descendo em comitiva para visitar uma nação, a extensão do seu reino aqui na terra. Ele vem visitar uma província cujo governador é o Espírito Santo. Então ele vem em comitiva, e à medida que ele vem em comitiva, alguém tem que preparar o seu caminho, alguém tem que anunciar a sua chegada. Quando ele veio em carne, João Batista apareceu pregando no deserto e gritando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas agora ele vem até as nuvens e ele vem para um povo seleto. Então alguém tem que preparar o seu caminho. A Bíblia diz que sobre nossas cabeças, nas palavras de Paulo, está permeada de espíritos desencarnados, anjos caídos, demônios de toda sorte e espécie. Eles estão por sobre nós, como diz Efésios capítulo 6, sobre a potestade do ar, nas atmosferas. Estão aí por cima, navegando, voando, andando, procurando alguém para ferroar.
É desse jeito que creio que o céu vai ser rasgado ao meio. E esse arcanjo, com uma autoridade só, ele tem liberdade para mandar tudo que é coisa ruim sair do caminho de Jesus e sair do teu caminho. Não é verdade? Então as avenidas são esvaziadas. O exército se posiciona. Os batedores vão à frente. As motos e os carros à frente. O carro do líder de governo vai lá atrás, também coberto por outros carros. Mas o que vai à frente vem preparando o caminho, como que abrindo estacas, abrindo espaço. É o abre-alas. Sabe por quê? Diga para quem está ao seu lado, porque nada pode impedir você de subir ao encontro de Cristo, senão você mesmo. O diabo não poderá te impedir. O inferno não poderá te segurar. Apenas nós mesmos, se não abraçarmos o Cristo, se negarmos a eficácia da fé, se rejeitarmos a sua salvação, se vivermos no pecado, então não poderemos ser salvos. Diz a Bíblia que após a voz do arcanjo vem a trombeta de Deus. Não significa que Deus tocará uma trombeta. Ele não vai estar lá no céu com a trombeta na mão. É um simbolismo de sua voz, de uma voz personificada, de uma voz de autoridade. Por que a voz de Deus aqui aparece? Porque é a parte onde sucumbe todo o processo de vida, onde tudo aquilo que se entende de leis físicas são quebradas. E o Eterno, por sua vez, entra em cena, de modo que a sua voz é liberada do céu, mas ela vem como se fosse algo palpável, visível, embora invisível, mas de uma maneira tão possante. Ela vem primariamente sobre a terra e sobre os mares, e ela vai no subterrâneo. É como se fosse um raio, e ela entra nos mares, por exemplo, e dentro das águas ela vai navegando e permeia todos os oceanos, todas as águas, todos os rios, todos os mares que a terra tem. E onde houve alguém jogado, que morreu afogado, ou jogado suas cinzas lá, que foi crente em Cristo, que o serviu, cujo espírito está no paraíso, ou no lugar de descanso, e quando essa voz passar por esse ambiente, essas cinzas vão começar a se formar novamente, essa poeira vai ter que dar conta, e vai ter que aparecer, então vai se formando as células novamente, e as células vão se unindo, isso em um processo extraordinariamente rápido, e quando as células se unirem, vai se formando o osso, e sobre o osso forma-se o nervo, e sobre o nervo forma-se a carne, e sobre a carne forma-se a pele, e sobre a pele forma-se tudo aquilo que o corpo possui. Então esse ser, esse corpo, a água é como se cuspisse ele para fora, jogasse ele para fora. Da mesma forma a terra, imediatamente, irmão, perceba que essa mesma voz, ela vai nos cemitérios, ela vai nos lugares onde tem um corpo enterrado, ela vai nos lugares onde tem uma cinza, onde tem uma poeira, onde tem qualquer coisa de alguém que morreu em Cristo, e essa voz simplesmente vai dizer para essas células reaparecerem, e quando reaparecerem, elas se reagruparão, e o processo é o mesmo, até se formar um corpo, mas está debaixo da terra ainda. Ressurreição não é acima da terra, ressurreição é embaixo da terra, ou embaixo das águas. O que está acima é zumbi, mas o que está abaixo é morro, é socorro. Mas pelo comando da voz, pelo comando da última trombeta, ou da trombeta de Deus, então essa voz libera da antessala do céu, ou do terceiro céu, como chama Paulo. Onde estão Paulo? Onde está João? Onde está Pedro? Onde está Maria? Onde está Moisés? Aonde está Elias? Aonde estão os profetas? Aonde está uma igreja primitiva? Aonde está a gente que você conheceu? Aonde está pastores que você conheceu? Aonde está, quem sabe, parentes seus que já dormem no Senhor? Nesse lugar, onde está Davi e os demais, nesse ambiente que essa voz atenua agora, serão levados até as nuvens, como que um imã sugando eles. E da terra até as nuvens tem um processo extraordinário. Paulo
chamou esse processo de quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então podemos gritar e dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é o momento onde os mortos em Cristo, subindo, eu não creio que será uma subida apática. Eu creio que num ambiente onde tem Davi, onde tem Miriam, onde tem Asaf, onde tem Jedutum, onde tem Pedro, vai ser um ambiente, irmão, de muito barulho de glória, um barulho de cântico, de alegria. Afinal, estão todos reunidos no mesmo lugar. Vão até as nuvens e lá aguardam. Mas a trombeta continua, porque depois que ela ressuscitar os mortos, segundo Paulo, depois nós, disse ele, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, disse ele, seremos juntamente arrebatados. Eita! Essa mesma trombeta que ressuscitou os mortos, agora ela vai te procurar. Ela vai onde você estiver. Se você estiver na China, se você estiver em Campo Grande, se você estiver no seu carro, se você estiver no trem, onde você estiver, se você estiver no avião, a mesma voz. Eu imagino que ela dirá, como disse a João no capítulo 4 do Apocalipse, versículo 2, dizendo: João, sobe aqui. Eu imagino que ela vai balbuciar aos nossos ouvidos: sobe aqui, sobe aqui. Não importa o que estivermos fazendo, desde que não seja pecado. Quando essa voz soar aos nossos ouvidos, você vai olhar para o teu corpo. Talvez você se lembre dessa fala do dia em que isso acontecer. Você vai olhar para o teu corpo e você vai perceber que a terra está se distanciando dos seus pés. Você está sendo levantado, levitado. É estranho o processo. Para nós, meros mortais, pensar nisso é como um piscar de olhos. Mas no reino de Jesus, não é tão rápido assim, é eterno. Não importa quanto tempo dure, é a eternidade. Então, você vai sendo levantado. Se estiver num ambiente como esse, por exemplo, eu imagino que esse chão está saindo dos seus pés. E a primeira reação de qualquer um de nós ao voar é olhar para o teto. E imaginar o teto. O teto. Mas quando você pensar que não, o seu corpo vai estar atravessando esse teto, porque tudo aquilo que é corruptível está sendo revestido da incorruptibilidade, e tudo aquilo que é mortal está sendo revestido da imortalidade. Então, quando você passar por cima desse teto e que você olhar no céu azul como se fosse hoje o céu de dourados, meu irmão, você olhar para a sua esquerda, para a sua direita, imagina quem você vai ver. Quem você vai ver? Você vai ver de um lado presbiteriano, assembleiano, batista, metodista, comunidades todos subindo, dando glória a Deus, vestidos assim, todos de branquinhos, transformados, redimidos. Ai, querido, eu vou dizer para você, eu não sei quanto é você, mas eu vou fazer um barulho tão pentecostal que até Jesus vai parar para ver. Que é esse barulho? Porque isso só acontece uma vez na vida do que crê. Vai ser uma festa, vai ser gostoso. Todos nós no mundo inteiro sendo arrebatados. Mas quando nos aproximarmos das nuvens, então terá a glória do reencontro. Pais reencontrarão filhos, pastores reencontrarão ovelhas. Que coisa mais gloriosa! Aleluia! Aí você diz: não, pastor, não vai reconhecer. O reino de Deus não é feito de zumbis. O reino de Deus é feito de pessoas com consciência.
É por isso que Jesus disse: se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você poderá conversar com eles e saber. Escuta, conta para mim aquela história. Eles vão poder te contar e dizer: foi assim, foi assim. É por isso que eu cheguei até aqui. É isso que dá sabor ao céu. É isso que dá sabor às coisas de Deus. Por quê? Porque de nós toda angústia, toda dor será apagada. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. O gozo é tão grande que não há espaço para qualquer dor, para qualquer tristeza. É nesse ambiente que a gente vai poder reabraçar os que foram antes de nós. Eu quero abraçar pelo menos 2 discipuladores meus. Quero achá-los, eu quero abraçá-los, quero beijá-lo e dizer: olha, obrigado por semear em mim esta firmeza de fé. Mas depois desse momento nostalgia, as nuvens estão sobre nós. Igreja com a igreja ressuscitada estão sobre nós. Mas agora as nuvens, elas também desaparecem. E quando as nuvens desaparecerem, não haverá um só que não olhará para cima. E quem vai estar acima de nós? Alguém com os cabelos bem brancos, representando sua pureza. Seus olhos como 2 chamas de fogo ardente. Seu brilho é como o sol do meio-dia. Os seus pés reluzem como um latão polido. Ele tem um cinturão no peito de ouro, como que de ouro. A sua voz é uma voz como que de muitas águas, macia, mas poderosa. E ele está, segundo a Bíblia, de braços abertos, como quem diz: vinde, benditos de meu Pai, vinde tomar por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não sei você, irmão, não sei você, mas eu, pastor Sérgio, eu vou largar quem eu tiver, soltar quem estiver perto de mim. Se voar, se correr, eu não sei como vai ser, mas eu quero ser o primeiro a chegar e me atirar nos braços dele. Eu quero agarrá-lo assim, colocar o meu rosto no rosto dele. Eu quero beijar a barba dele. Se eu tiver de barba, eu quero deixar a minha barba enroscar na dele. Eu quero olhar nos olhos dele, se é que eu vou poder fazer isso, e vou dizer o quanto eu o amo. Eu quero sentir o cheiro dele, eu quero sentir os braços dele, eu quero acariciar o rosto dele, eu quero beijar os pés dele, eu quero estar no colo dele, eu quero ficar lá pelo menos 1000 anos, pelo menos, não menos que isso. Pergunte para quem está ao seu lado, qual vai ser a sua reação ao vê-lo? O que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer? É inimaginável tal coisa. Eu sei que todos vão fazer isso. Eu queria que você ficasse em pé agora. Todos vão querer fazer isso. Verdade. Mas serão bilhões, trilhões. Como? Como conseguiremos? Não é verdade? Se são tantos, como vencer tantos? Como ultrapassar? A verdade clara é que todos nós poderemos correr ao colo dele, abraçá-lo e ficar lá tanto tempo quanto você quiser. Ele gosta disso. E como se fará um para tantos? Essa é a vantagem de ser Deus. A Bíblia diz que Ele preenche tudo em todos.
Isso possibilita Ele abraçar cada um, abraçando todos. E abraçando todos, como se abraçasse cada um. Que bom. Por isso eu não vou sair do colo dele. Você que arrume outro peito para abraçar, porque o dele é meu. Mas isso só é possível aquele que realmente crê nele, que o espera, que o ama e que se prepara hoje, que está pronto para ele agora. Isso é possível mediante o crer em Jesus. Desse momento em diante, Ele nos conduzirá para as bodas do Cordeiro, que eu vou te mostrar na outra semana. Mas agora, eu quero convidar você a pensar na sua vida. Nós vamos fazer uma breve oração. E nessa oração eu queria que eu sugiro que você pensasse, que você olhasse para dentro de você mesmo. Se o Cristo voltar agora, onde passarás a eternidade? Abraçarás o Cristo com uma igreja ressuscitada? Ou enfrentará a grande tribulação nos braços do anticristo, sobre um governo de falsa paz? Onde passarás? Onde está? Em o nome de Jesus, feche seus olhos. Pai querido, quero pedir a Tua graça, Senhor, que a Tua palavra esta manhã nos direcione. Direcione-nos como filhos, como igreja, que se coloca debaixo do cuidado desse amado pastor, que deu a sua vida por resgate de todos nós, mas que nos fez uma promessa, Pai, mediante o Teu querer, a promessa da vinda para nos buscar. E nós estamos aguardando, Senhor, ardentemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É nessa expectativa, Pai, desse ambiente, que nós queremos alimentar a nossa esperança e ver como está o nosso interior.